Não são poucas as histórias de negócios que começaram de forma simples e que hoje valem milhares de dólares. Imagine criar uma empresa dentro de uma garagem, sem investidores milionários, sem escritórios e sem nenhum funcionário. Agora, imagine que essa mesma empresa se tornaria uma das mais valiosas da história da indústria. E isso tudo pode parecer um ótimo roteiro de filme, mas aconteceu de verdade. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a incrível história da Apple. Tudo começou em 1976 na Califórnia. Dois jovens, apaixonados por tecnologia, tinham um sonho. Um deles era Steve Jobs e o outro era Steve Wozniak. Naquela época, computadores eram enormes, caros e praticamente exclusivos de empresas e universidades e de pessoas que tinham muitos recursos financeiros. E aquela dupla acreditava que qualquer pessoa poderia e deveria ter ao menos o direito e a oportunidade de ter um computador em sua casa. E para a época, era uma ideia considerada maluca, mas era o sonho desses dois entusiastas. A empresa começou oficialmente na garagem da família de Steve Jobs. Ali, eles montavam computadores de uma forma totalmente manual, peça por peça, placa por placa, componente por componente, solda por solda. Os primeiros clientes compravam computadores quase artesanais. O primeiro produto recebeu o nome de Apple I, ou Apple I. Foram vendidos cerca de 200 computadores. E aquilo parecia apenas um negócio de bairro no início de toda essa trajetória. Pouco tempo depois, veio o Apple II. Diferente da maioria dos computadores da época, ele era mais fácil de usar e muito mais bonito. E o que aconteceu? As vendas dispararam de uma forma muito rápida. E a empresa começou a crescer repentinamente. E, em poucos anos, deixou a garagem para trás, para ocupar grandes escritórios. Aquele pequeno projeto, iniciado lá na garagem, com o sonho de dois jovens, havia se transformado em uma empresa bilionária. Como todo negócio, ou melhor, como todo pequeno negócio que se torna um grande negócio, um negócio de sucesso, isso não veio sem dificuldades. Em 1985, Steve Jobs foi demitido da própria empresa. Sim, demitido da empresa que ele mesmo ajudou a fundar. E parecia o fim da história. Mas anos depois, ele retornou. E foi justamente nesse retorno que tudo na Apple mudou. Sob a liderança de Jobs, a Apple lançou produtos que mudaram a tecnologia. Vieram o iMac, depois o iPod e em seguida o celular que a maioria de nós utiliza hoje, inclusive eu, o iPhone. E mais tarde, o iPad. Cada lançamento redefinia mercados inteiros. O que começou em uma garagem, agora influenciava bilhões de pessoas no mundo inteiro. Atualmente, a Apple vale
trilhões de dólares em valor de mercado. Mais precisamente, no dia de hoje, 4,14 trilhões de dólares. Ela vende milhões de dispositivos todos os anos e está presente em praticamente todos os países. E tudo isso começou com 2 pessoas, em uma garagem, e uma ideia que muita gente dizia na época que nunca daria certo. A história da Apple mostra que grandes empresas nem sempre começam em grandes prédios. Às vezes, tudo começa em uma simples garagem. E uma simples ideia pode mudar o mundo. A Apple nos deixa uma lição de que nenhum sonho é grande demais se você estiver disposto a lutar por ele. Qual empresa você gostaria de conhecer numa próxima história? Deixe nos comentários. E se você gostou do vídeo, curta e compartilhe e ative as notificações para recebê-los. Um abraço, até a próxima e tchau!